versículo, vamos até aqui, até o versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor. Aqui tem na minha Bíblia, epígrafe, para alguns aí, título, subtítulo, diz: a cura de um coxo, o discurso de Pedro, templo. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhes dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Versículo 9. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. Versículo 10. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe aconteceu. Curve sua face, vamos orar ao Senhor. Pai querido, eterno Deus, nós te louvamos e engrandecemos o teu nome. Nós te glorificamos nesta noite de louvor e adoração a ti, onde nós te pedimos, Senhor, e nos colocamos à tua disposição. Fica à vontade, Espírito Santo de Deus, e a começar por mim, Senhor, que corações sejam quebrantados diante da tua palavra. Nós repreendemos toda ação contrária ao teu Espírito. Nós repreendemos toda força contrária, tudo aquilo que possa querer impedir o teu culto, a tua adoração, até porque não pode, porque o Senhor já está presente aqui neste lugar. Mas mesmo assim nós oramos e damos uma ordem nas regiões celestiais: todo mal, tudo aquilo que não provém de ti, parta em retirada, porque verdadeiramente o Senhor vai fazer cumprir aquilo que é desejo no teu coração para nossas vidas. Assim nós oramos e te agradecemos, no nome que é sobre todo nome, nome poderoso de Jesus. Que a igreja diga amém. Glória a Deus. Poder sentar. Você tem liberdade para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Você, irmão, me dá uma ajuda aqui. Dá para desligar os dois ventiladores aqui da extremidade? Dá uma ajuda aqui hoje, desse lado aqui. A garganta não está muito boa. Não, esse não, é só da frente aqui. Glória a Deus. Nós estamos vendo um trecho da palavra que é bem conhecido de todos nós. E agora eu peço bem a sua atenção, o cara aqui, o pastor, para você entender aquilo que Deus vai falar. É muito conhecido de todos nós, que é a cura de um coxo. Tá, até faz parte do nosso teatro. Essa parte da passagem também vai ser interpretada no que vamos estar fazendo aqui no nosso culto de Páscoa. Nós vamos ver que Pedro e João estavam subindo a hora nona. Que hora é a hora nona mesmo? 15 horas. 15 horas, quando o sol está muito quente, o período que está mais quente, eles estão indo para a oração na hora nona. E eles vão encontrar com o coxo que estava onde? Ficava sempre ali na frente ali do templo. E eles vão estar orando, e a Bíblia vai dar algumas informações sobre esse coxo. Vai dizer que ele é coxo de nascença. Vai dizer que ele não adquire essa doença ao longo do tempo. Ele já, desde que ele nasceu, ele tem isso, esse tipo de doença. E até para chegar na frente do templo, na porta do templo, ele tinha que ser carregado. E todos os dias, as pessoas carregavam ele ali para a porta do templo, onde ele ficava ali pedindo esmolas, pedindo uma forma talvez de ganhar o seu sustento, até sustentar alguém, não sei, a Bíblia não diz. Ele era levado todos os dias para aquele local. E ali ele ficava ali pedindo uma forma do seu sustento, não sei, sustentava alguém, enfim. Essa é a história do coxo. Mas só que nesse dia estavam subindo para oração dois homens de Deus. E esse capítulo 3, esse coxo, a história dele, a trajetória dele, a história dele de cura só acontece porque tem um capítulo 2 e tem um capítulo 1. Nada acontece por acaso no capítulo 3.
As coisas que acontecem na nossa vida hoje é porque houveram capítulos anteriores, que Deus já estava trabalhando na vida de alguém, Deus já estava trabalhando, derramando poder, autoridade sobre a vida de alguém para que chegasse no nosso capítulo e a cura viesse sobre nossas vidas. Você está entendendo o que Deus está falando aqui nessa noite? Deus vai fazer coisas, mas nada por acaso. Antes do capítulo 3 tem o capítulo 2, tem o capítulo 1, tem um outro livro, e Deus ele vai fazendo dessa maneira. Por que eu estou falando isso? Esse jovem já nasce com essa deficiência. E algumas vezes nós vamos ver o povo de Deus falando, os próprios que andavam com Deus, se algumas deficiências era a família que tinha pecado, tinha muito, a lei da retribuição era algo muito forte no meio do povo. O que é a lei da retribuição? Se alguém nascia com alguma deformidade, se alguém chegasse a ter alguma deformidade, era pecado, ele fez alguma coisa, e nós vamos ver que o pecado tem muito a ver com isso, sim. Mas era uma forma deturpada de enxergar a coisa. Se tinha alguém cego, quem pecou, mestre? Foi ele ou foi a sua família? É algo que vinha de gerações ou ele pecou para ficar cego? Essa era a lei da retribuição. E até hoje tem isso muito no nosso meio ainda. Se alguém está todo quebrado, está passando uma dificuldade financeira, tem um encosto, tem um demônio, está errado, está em pecado, se caiu, tomou um tombo, quebrou a perna porque não vigia. Hoje ainda tem muito essa questão no nosso meio. E naquela época era algo mais forte ainda, esse tipo de questão. Ah, porque é pecado? Com certeza. Mas só porque alguém errou, pecou? Nós falamos de manhã, estamos estudando conflitos da vida, e falamos que já estamos sendo inseridos no conceito da amartiologia, que parece um palavrão, mas amartia do grego, erro, logia vem de estudo. Estamos entrando no estudo do erro, estudo sistemático do pecado. Irmãos, precisamos entender que o pecado deturpou toda a criação. O que aconteceu no Jardim do Éden foi algo tão sério, que ele veio deturpar tudo aquilo que Deus fez para ser de uma maneira. O pecado deturpou. E depois do pecado veio as doenças, vieram as guerras, vieram os conflitos, vieram as crises, vieram todo o pacote de maldade que o ser humano tem hoje, que ele herdou hoje, que ele levou como herança, tem a ver com o pecado original. O homem só fez isso tudo, pastor. O homem é uma mulher só, sim, o cabeça da humanidade. Aquele que não nasce, aquele que é criado, aquele que Deus soprou o fôlego de vida dele, aquele no qual Deus vinha conversar com eles no jardim, o qual tinham intimidade com Deus, quando eles erram, quando eles pecam daquela maneira, desobedecem a ordem de Deus, lançaram toda a humanidade no pecado. E aí vem um pacote. Quem ensina alguém a ser egoísta? Quem ensina uma criança a ser ciumenta? Vem num pacote, já está no pacote do ser humano. Tem alguns pacotes e tem uma variedade, irmãos. Umas pessoas vêm com mais, outras pessoas vêm com menos, outros vêm com algumas coisas que outros não têm, mas todos nós temos algum tipo de inclinação. Quando estudamos essa ciência, que é a martiologia, que estuda o pecado, estuda a queda do homem, e o negócio aqui é muito sério, mas qual é o objetivo dessa ciência? Ou se formos fazer teologia, qual é o objetivo disso? É mostrar que o homem está perdido, abismado, caído, longe de Deus e sem a sua presença. Sozinho o homem não tem como mudar essa realidade. O homem por si só não tem como mudar nada na sua vida. Para isso se manifestou o Filho. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para nos trazer novamente a intimidade com o Criador, para trazer o homem novamente a direção que ele nunca deveria ter saído, mas ele sai pela desobediência. Sabe, de tantas árvores, de tudo que tinha lá, Deus só deu uma ordem: olha, da árvore do conhecimento do bem e do mal não deve comer o fruto, não deve tocar. Uma única ordem. O homem não conseguiu cumprir. Uma única ordem. E joga toda a humanidade disso. E falamos assim: eu não sei por que o mundo está assim, eu não sei por que o mundo é tão repleto de desgraça. Pacote, olha para alguém e fala assim: ó, pacote do pecado. Aí, uns erram mais, uns erram menos, uns cometem muito mais coisas, outros não, mas está tudo isso no pacote do pecado. Justamente esse estudo do pecado é para mostrar o quanto nós estamos caídos, depravados, cegos, surdos e nus, sem Deus, sem a palavra, sem Jesus, que é a própria palavra, para
para nos guiar. Além de toda essa herança maldita, irmão, que a queda do homem trouxe, ainda tem um ser especial que tem ajudado nessa queda desde o início, desde o princípio da criação do homem. E esse chama-se Satanás. Nós já temos um inimigo que dorme com a gente, acorda com a gente, vai trabalhar com a gente. Quem é esse inimigo? É a nossa própria carne, a nossa própria natureza. Paulo vai dizer que o bem que ele quer fazer não faz, mas o mal que ele não quer fazer todo o tempo ele faz. Paulo está fazendo menção à natureza adâmica, essa herança que nós geramos, irmãos, e que nos faz, que nos leva, sabe? A carne ela não quer, a carne quer sombra e água fresca, e aquilo que alimente seus instintos e a sua vontade. É o Espírito que há em nós, é que vai militar com a carne, e essa guerra é todos os dias. Todo momento o pecado está batendo na nossa porta. O pastor é uma bênção, mas o pecado está batendo na porta. O diácono é uma bênção, mas todos os dias ele se apresenta de uma maneira diferente. E cada um tem a sua inclinação, e o inimigo também sabe disso. E essa é a nossa guerra. É dia a dia. Nós subimos nesse altar para glorificar a Deus, para louvar, para cantar, para dançar, para orar, para pregar. Mas nós sabemos que hoje o pecado já bateu na nossa porta. Todo o tempo ele bate. Mas Deus ele vai falar o que para Caim? Mas cabe a ti dominar. Com Jesus é possível. Olha para alguém e fala assim: com ele é possível, sozinho não dá não. Sozinho não tem quem. Pastor, sou muito são. Sem ele não tem como. O homem é cego, surdo e nulo. Mas com Cristo é possível dizer não às nossas inclinações. Entendam isso, para mim chegar aqui na cura do coxo, nós temos que entender o porquê das doenças, das lutas, das guerras. Alguns vão gostar de mitologia grega, vão preferir a arca de Pandora, a caixa de Pandora, acreditar na palavra do Senhor, de como todos os males entraram no mundo. Depois você vai pesquisar sobre isso e vai entender. Mas foi justamente dessa maneira. Tá, Lucas capítulo 13, versículo 10, 11 e 6, vai dizer assim, que Jesus ensinava no sábado numa sinagoga. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Olha o que Lucas vai dizer. Jesus ensinava onde? Sábado, sinagoga, lugar de aprendizado. Sinagoga, lugar onde? Pequena igreja judaica, onde a palavra era pregada. Jesus estava naquele sábado. Se aquela mulher entrava na sinagoga, porque ela tinha esperança, porque ela acreditava na palavra, estava ouvindo, estava aprendendo. Mas nesse sábado Jesus estava lá. E essa mulher ela tinha um espírito de quê? De enfermidade. Nós estamos vendo que toda doença tem sua origem. E quando nós falamos de amartiologia, está falando de origem e de consequência no pecado, na desobediência. Mas essa mulher, além disso, ela tinha o que sobre ela? O espírito de enfermidade. Então isso é algo espiritual. Apesar de que todo pecado a gente vai acabar indo para essa direção, mas ela tinha sobre ela o que? Um espírito de enfermidade. E vai dizer a palavra, versículo 11, que 18 anos ela andava curvada. Olha para cá, gente. Vamos resolver ali. 18 anos ela andava curvada. Imagina alguém há 18 anos não conseguir se levantar. Andava há 18 anos por conta. Tinha um espírito de enfermidade sobre a vida dela. E vai dizer a palavra que de modo algum, quem sofre de coluna aqui sabe que é triste quando dá crise. De modo algum ela podia se endireitar. Mas o que estava sobre a vida dela há 18 anos? O espírito de enfermidade. Estava cometida. Quando Jesus olha para ela, ele não pergunta o que ela quer, ele não pergunta o que ela tem. Ele entra na sinagoga e eu quero dizer para você que antes que você me abrir a boca aqui, nesta noite eu pedi, ele já sabe o que você precisa. Ele sabe o que eu preciso de fato. Ele vai olhar para aquela mulher, ele vai liberar uma palavra e ela vai ficar boa. Ele vai ser criticado porque é sábado. Estão mais preocupados com formalidade do que com a cura de alguém. Porque para alguns é melhor que você ande encurvado, para alguns é melhor que você continue cego, que você nunca veja, porque você vendo vai tirar algo de alguém. Então eles estavam preocupados com isso, e não com a mulher. Mas ela vai se levantar naquele sábado, e aí Jesus vai ser arguído.
Vão dizer para ele: é sábado, você cura no sábado. E no versículo 16 ele vai dizer: não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha preso. Quem mantinha ela presa há 18 anos? Qual o espírito que estava sobre a vida dela? De enfermidade. E de certa forma, que ajudou a colocar o homem no estado de depravação, no estado de abismo por completo, foi quem que estava lá desde o princípio. Quem estava lá desde o princípio convencendo a mulher a convencer o marido a provar aquilo que ele não deveria provar? Quem era? Satanás. Então ele não é coitadinho, não. Já ouvimos algumas palavras: você bota tudo a culpa no diabo. Mas se olhar desde o princípio, ele estava onde? Estava lá, fazendo aquilo que ele sabe fazer muito bem. Então não dá para inocentar o inimigo, não. Ele tem sua parcela, é tão grande a parcela dele, que no julgamento de Deus sobrar para ele. Deus vai olhar para a serpente e vai falar que ela vai restejar, que ela será o quê? Que ela vai ferir o calcanhar, mas será esmagada também. Deus vai lançar algo sobre ela para os fins dos tempos, para Apocalipse. Ela está fazendo o que ela tem que fazer. O reino do mal ele avança, irmão. Mas a igreja também não fica parada. Movidos pelo Espírito Santo, que fomos colocados na terra por Ele. E sobre esta palavra, sobre esta pedra, sobre aquilo que eu estou dizendo, edificarei a minha igreja. Assim disse Jesus. Então existe uma luta, existe uma guerra. E no meio dessa guerra e luta tem os males, tem as doenças, as concupiscências. E tudo isso tem origem. Teve origem. Não é? Não temos para onde correr nisso. 1 João 3, versículo 8 vai dizer: aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Para isso deu Jesus. E o povo que andava em trevas viu brilhar uma grande luz. Para isso se apresentou o nosso Cristo. Pastor, é possível ser curado? É possível ser curado. É possível provar o sobrenatural de Deus na minha vida? É possível. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir todas as obras de Satanás. Quando eu olho para Lucas capítulo 10, versículo 1 ao versículo 16, nós vamos ver a missão dos 70. E vamos entender que nós fazemos parte hoje da missão, a missão dos 70. E quando Jesus vai pegar os 70, mas 70 vai mandar uma missão. Jesus vai dar as instruções, vão de 2 em 2. Olha, não leva dinheiro, não leva muita coisa. Chegar na porta, se quiserem receber, recebe. Não quiser, limpa a sandália dos pés, ó, bate os pés e sai. Não quer receber a palavra, tudo bem. Mas quando vamos olhar para a missão dos 70, tem algo aqui que me chama muita atenção na missão dos 70. Versículo 17 vai dizer assim: Lucas 10, versículo 1 ao 16, 17 fala da missão dos 70. Mas o versículo 17 de Lucas 10, para você de repente que está anotando, vai dizer assim: e voltaram os 70 com alegria. Voltaram alegres, sabe? Tem poder sobre a vida deles. Vão provar do Evangelho, vão provar daquilo que estava sendo pregado, vão provar daquilo que estava sendo falado. Porque estar pregando aqui é uma coisa, você provar é outra. Você receber essa palavra tão forte no teu coração, a ponto de sair daqui e ver que Deus é Deus, e tudo que está escrito aqui é verdade, é outra coisa. Vão voltar alegres, vão voltar jubilando da missão que Deus deu. Se você ler em casa, vai ler a missão depois. Versículo 1, versículo 16, então lê qual foi a missão. Já pregaram o Evangelho, foram pregar cura, foram orar, foram pregar libertação, foram passando de casa em casa. Irmãos, e por isso que isso edifica a igreja. É por isso que quando o ministério de visita sai, eles voltam alegres da visita. Porque isso faz parte da missão dos 70. Indo de casa em casa pregar a libertação, pregar a palavra, falar que Deus é bom. Se você não experimentou, experimenta isso. Vai ver Deus na tua vida, vai ver o propósito da palavra, vai ver você vivendo aquilo que está sendo pregado dentro da igreja. Experimenta num dia sair do ministério de visita. Deixa eu ir nessa casa, deixa eu ir nessa visita com você. E você vai entender o que eu estou falando. Eles vão de casa em casa, eles vão pregando, cheios da presença do Espírito Santo, e voltam alegres, e voltam felizes da vida. Jesus vai dizer assim, ó, versículo 18: disse-lhes, e eles vão vir contentes, e vão falar assim: ó, Senhor, até os demônios se sujeitam a nós. A autoridade que está sobre eles é algo tão tremendo que eles vão ter experiências sobrenaturais. Eles vão orar e os demônios vão partir em retirada. Eles vão orar em pessoas que estão cometidas de doença, de enfermidade. Eu expliquei aqui a origem das doenças vem lá da desobediência do homem. E o diabo mais batendo em cima disso, eles vão estar orando sobre isso tudo e vão ver que a palavra do Senhor é verdade. Mas Jesus vai falar algo para eles que me chama muita atenção, no versículo 18. E disse-lhes:
Eu vi Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dou o poder para pisar em serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Isso é para eles só lá ou isso aqui é para a igreja? É só para eles naquela época, isso aqui está sobre a igreja hoje. Eu já falei, eu vi Satanás cair dos céus, e eis que lhes dou poder. Deus derramou, tem algo separado para a igreja, irmãos. Isso é para quem crê. A gente não tem que estar muito preocupado não. Pastor, vai ter represália. Eis que lhe dou poder para pisar em serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Recebe isso em nome de Jesus, irmão. Porque tem gente atuando com as investidas do inimigo. Ele te dando mais autoridade do que ele tem. Jesus está dizendo, eu vi Satanás cair dos céus, mas eis que lhes dou poder. Eu falei que nós estamos incluídos na missão dos 70, de pregar, de ir casa em casa, de apregoar o Evangelho. E tem poder de Deus sobre a vida da igreja para isso. E eles voltaram felizes. E ele continua no versículo 19: eis que vos dou poder para pisar em serpentes, escorpiões, toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Versículo 20: mas não vos alegreis. Isso aqui me chama muita atenção. Porque se vos sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes, por estar o vosso nome escrito aí, aonde? Nos céus. Olha o que Jesus vai falar para eles. Vocês têm poder e autoridade porque eu dei. Eu vi Satanás caindo, mas vos dou o poder para pisar em serpentes, escorpiões, tomando ou comendo, mal algum vai lhes fazer. Porque a minha presença, a minha palavra está sobre vocês. Mas por que estão felizes? Porque os espíritos se sujeitam a vocês. Deveriam estar felizes pelo nome constar no livro. Irmão, não adianta fazer obra e não ter a alegria da salvação. Ele está dizendo que é algo mais importante. Porque alguns são curados e outros não. Isso explica muita coisa. Tem gente que morre, parte com Deus, com a enfermidade. Assim como Paulo cuspiu na carne, ele pedia a Deus para tirar. Mas Jesus falava para ele, Deus falava para ele, o Espírito falava para ele, a minha graça. Tem gente que vai morrer com espinho na carne, irmão. Pastor, como é que é isso? Mas ele veio para desfazer toda a obra. Mas a alegria maior no nosso coração é se curado ou não, o nosso nome precisa estar aonde? No livro da vida. Isso é motivo para se alegrar. Aleluia! Eu quero o meu nome reconhecido, o ministério reconhecido. Glória a Deus, irmãos. Mas o motivo maior de alegria é que nós vamos morar com Ele por toda a eternidade. Isso está a esperança da igreja. É por isso que a gente canta Deus curando ou não, a gente prega Deus curando ou não, a gente louva Deus curando ou não, a gente ora para que Deus cure outras pessoas, mas tem enfermidade dentro da nossa casa. Mas Ele fala, continua orando, continua pregando, continua falando. Alguns caem em depressão. Ah, Senhor, como eu posso pregar essa palavra se na minha vida ainda não houve cura, se a minha família não está assim, está assado? Vai fazendo a obra, porque é Ele que opera, Ele é poderoso para fazer. Se quiser curar, Ele cura, se não quiser, não cura. Para Paulo Ele vai dizer, a minha graça, o meu favor imerecido já te é suficiente, e com espinho na carne ou não. Paulo vai dizer que é o menor dos apóstolos, porque perseguiu a igreja, mas pela graça era o que era. Imagina sem espinho. Deus é bom e sabe de todas as coisas. Sabe, fique feliz pelo ministério. Glorifique a Deus, que Deus tem mudado a vida da tua casa e da tua família. Mas muito mais, não perca a alegria da salvação na tua vida. Sabe, eu estou pensando muito nisso. Porque a Bíblia também vai dizer que os que ensinam e pastoreiam serão mais cobrados. Isso me preocupa. Porque subir aqui e pregar, glória a Deus, começar no ministério louvado é uma das maiores honras. Mas e a nossa salvação fica onde? Daqueles que estão na frente, daqueles que lideram, daqueles que conduzem o pasto. Precisamos fazer da maneira correta. Eu tenho temor a Deus sim, irmãos. Eu peço, Senhor, não me deixa sair da tua vontade nem da tua presença. Eu já ouvi orações de homem de Deus falando, se for para que eu me desvie, me leva, mas não me deixa viver sem a tua presença, nem nesse mundo, nem no outro. Existe essa preocupação no meu coração. Jesus vai dizer, fique alegres, glória a Deus. Sabe, o musical no domingo de Páscoa vai ser uma bênção, glória a Deus. Nós vamos tocar aqui e pessoas vão sentir a presença de Deus, glória a Deus. Mas mais importante ainda é não perder a alegria da salvação.
entendermos o propósito pelo qual nós estamos aqui. Nós fomos alcançados. É claro que aquele que Deus te cura para que você seja usado para curar outras pessoas. Mas sem a alegria da salvação fica complicado algumas coisas. Os 70 voltam todos felizes. Parece um banho de água fria, não parece? Todo alegre, de espírito sujeito a nós, às vezes eu falar, olha, eu orei, eu derramei sobre vocês essa autoridade. Mas mais ainda vocês têm que se alegrar por um motivo. Por o teu nome está escrito no livro da vida. Que adianta homens serem reconhecidos na terra? Grandes pregadores, apologetas, exegetas, enfim, os grandes teólogos da terra, e chegar naquele grande dia, apartai-vos de mim, maldito, pois não vos conheço. O que adianta receber glória nesse mundo, irmãos? Ser reconhecido nesse mundo e não ser reconhecido como alguém que serve ao Senhor e como filho dele naquele grande dia. E Jesus vai falar o mais importante. Não é a autoridade que eu tenho, se submeterem, isso faz parte da obra, isso faz parte do ministério, mas o mais importante é que o nome de vocês está escrito no livro da Bíblia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, sabe? Temos que entender que dentro do plano de Deus não está só desfazer as questões da doença, mas nos aproximar também do Criador de todas as coisas. Aqui Jesus está de corpo presente. Aqui Jesus está no meio deles. Aqui Jesus está enviando. E fazemos parte dessa missão. E vamos entender também que alguns, para serem curados, vão ter que querer. Jesus, no meio das instruções, ele vai dizer o quê? Se ouvir e receber bem, se não ouvir, ó, vira, segue. Tem pessoas que não são curadas porque não querem ser curadas. Não se deixam ser curados. Não se deixam ser tocados. Vai tocar na enfermidade, bota a unha para fora, fica igual um leão, não pode. Não quer. Não deixe. Corre sempre a mesma direção. Nós vamos ver que a cura que nosso Deus oferece para a nossa vida, ao contrário daquele homem do endemoniado de Gadara, que aqui abre espaço para discussão e a gente não tem espaço nessa noite, porque o tempo está passando, porque alguns vão dizer que não existem pessoas, não existem níveis de possessão tão grande, capaz de tirar a consciência do homem por completo, de que ele não consiga pedir a Deus ajuda. Outros vão dizer que sim, outros vão dizer que não, mas o próprio Cristo vai dizer que ninguém vai a Ele que o próprio Pai não leve. Ninguém chega para Deus que o próprio Deus não traga. É impossível. Ele vai dizer, todo aquele que se achega a Ele, o próprio Deus é quem traz. Alguns vão dizer, pastor, ele estava num nível de possessão que era impossível ele escolher. Outros vão dizer que não existe, que o inimigo não pode tomar por completamente alguém esse ponto, de que por um momento na vida dele ele não consiga pedir perdão ou ajuda. Bom, não vou entrar nesse mérito aqui, mas o fato é que Jesus chega naquela praia. Quando ele chega, quando ele pisa, alguém está saindo do sepulcro. Quando ele anda em direção à praia, tem alguém andando em direção da morte para a vida, que é o próprio Cristo. Jesus já vê. Ele pode todas as coisas. Mas ele estava com os 70 na missão. Mas agora, quando estamos lendo aqui, Pedro e João, passando ali na hora nona, aqui Jesus já não estava mais. Não Jesus em corpo presente. Agora, era o ministério de quem? É o ministério de quem? Ele está mediante a presença de quem? Do Espírito. O Espírito de Jesus está aqui. Mediante a presença do Espírito Santo, ele está aqui no nosso meio. Depois de Pentecostes, da capacitação, ele já fazia isso antes de Pentecostes. Os Espíritos já estavam submetendo a eles. Jesus, ele dá um pouco, deixa experimentar um pouco daquilo que eles iriam viver quando ele partisse e mandasse o outro Consolador. Mas não foi a partir de Pentecostes que isso acontece. Ele orou, ele capacitou e ele enviou os 70. Mas agora, depois de Pentecostes, por intermédio do Espírito Santo, Jesus estava presente, porque ele vai dizer também na sua partida lá, na grande comissão, que estaria com a igreja até a consumação dos séculos. Ou seja, ele não sai. Parece que estamos sós, mas nós não estamos sós. Parece que você dorme sozinho, passa aflição sozinho de madrugada, mas de maneira que não estamos vendo. Mas ele jamais saiu de perto de nós. É promessa e é Bíblia. Até a consumação dos séculos. Até que tudo passe, tudo seja cumprido, ele estará.
estará conosco, estará no nosso meio. Atos 1, nós lemos no início, Atos capítulo 3, eu falei que o 3 só existia porque existia o 1, existia o 2. Em Atos 1, agora Jesus, ele vai dizer o seguinte: estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse: ele de mim ouviste. Jesus, ele morre. No terceiro dia ele ressuscita. João 20, 19. Ele vai permanecer por 40 dias depois de ressurreto, ensinando e dando instruções aos discípulos. Ele vai aparecer para quem? Quem que duvidava de tudo? Para o discípulo? Tomé olha minhas marcas, olha minha mão. Tomé vai entender quem ele é, todos vão entender quem ele era. Durante 40 dias, olha a preocupação de Jesus em dar a instrução. 40 dias ele está ensinando. E ele vai falar para não tocar nele, porque ele ainda não tinha ido para os céus, para o Pai. Durante 40 dias, Jesus está dando instrução aos discípulos, dando continuidade ao seu legado. Vão perguntar para ele quando é que seria a vida dele, quando é que ele restauraria Jerusalém. Ele vai dizer que isso não é dado ao homem, o homem não podiam saber. Mas em Atos 1:8 ele vai dizer: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas. E testemunhas, quando vamos aí para a versão originais, meus mártires morrerão se preciso for, para mostrar que a obra que eu fiz. E serão meus mártires tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. O que é um mártir? Alguém que, se for preciso morrer pela causa, morreriam pela causa. O ponto de comprometimento, estamos orando por comprometimento, era esse, os homens. Até que tudo viesse a se conceder, por todos os confins da terra. E ele vai e ascende aonde? Ascender, a subir, vai aos céus. Quando ele está indo aos céus, no meio dele aparecem os varões de branco e vão perguntar para ele por que eles estão com os olhos voltados para os céus. É difícil se mover em direção à promessa quando você só tem uma palavra. Eles estavam onde? No Monte das Oliveiras. Jesus ele acende, os varões aparecem no meio deles e vai perguntar por que eles estão olhando para o alto. Jesus foi. Mas Jesus vai falar para eles ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. E é difícil dirigir a promessa quando você só tem uma palavra. Não era para permanecer no monte. O monte foi só para ver a partida dele. E ele poderia sumir. Ele entrava em parede, aparecia em outro lugar, entrava em buraco de minhoca, andava por sobre as águas. Mas por que ele vai mostrar algo visível? Para que eles pudessem crer que ele realmente foi para o Pai. Está à destra, no lugar de honra. À direita significa lugar de honra, um lugar que é dele, um lugar que é devido. Isso é a direita. Isso é o significado disso. E vai mostrar para eles isso, eles vão ver a promessa. Mas é difícil se mover em direção à promessa. E em direção à promessa, quando só se tem uma palavra, a gente vai botar a culpa na família, a gente vai botar a culpa no trabalho. E é verdade. E vai apertar, e vai ter dificuldade. É difícil se mover em direção à promessa. Nós precisamos entender que se Deus tem algo na nossa vida, nada disso pode ser empecilho para o cumprimento do que Ele tem na nossa vida. Olha para alguém e fala assim: meu irmão, se mova em direção à promessa. Ele está dando uma direção. Sabe, os varões vão aparecer no meio deles. Vai arguir, porque eles estão olhando. Jesus subiu, estão assim parados olhando. Mas qual foi a ordem? Ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. A ordem foi ficar no monte. A ordem foi ficar reclamando da perda. Jesus foi embora. Jesus subiu. Ele deixou uma ordem. Ele deixou uma palavra. Talvez você não tenha muito para ver a cura, mas uma palavra eu sei que você tem. Uma palavra Deus está deixando sobre nossas vidas. É difícil se mover só com uma palavra. Mas não é uma qualquer palavra. É a palavra do Senhor sobre nós. E essa palavra tem poder e autoridade para mudar a nossa trajetória. Não é uma palavra qualquer. Certa vez eu falei para o Diácono Wanderson assim: Diácono Wanderson, traz uma palavra. Aí depois eu fui e me consertei: não, traz a palavra. Porque não é uma palavra qualquer coisa, é a palavra. Ficar em Jerusalém,
Ficaram. Desceram. Foram para uma casa. 10 dias de oração. Só com uma palavra. Ficaram em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. 40 dias ele sobe. 40º dia ele ascende ao Pai. Pentecoste vem de penta, 50. Ou seja, justamente no 50º dia viria poder de Deus sobre a vida deles. Entre a morte, a Páscoa é celebrada 50 dias depois, ou melhor, Pentecoste, 50 dias depois da Páscoa. Ele morre, ressuscita. 40 dias ele vai dar o quê? Instruções. Não era mais o mesmo corpo, não era mais o mesmo Jesus que tinha morrido lá na cruz. Já era diferente, mas não tinha ido ainda para o Pai. E a preocupação dele é tão grande, irmão, em conduzir a igreja da maneira certa, que ele fica mais 40 dias, ele fica aquele período com eles, ensinando. E 10 dias de oração, 10 dias pedindo virtude, 10 dias falando vem Espírito, 10 dias pedindo capacidade para poder orar, para pisar em serpente, para tomar coisa envenenada e nada acontecer. 10 dias para que viesse autoridade tamanha sobre a vida deles. Pedindo só com uma palavra. Basta uma palavra para mudar a nossa trajetória. A gente precisa de muita coisa. Basta a palavra. O artigo definido vai dizer que a palavra não é qualquer palavra, é a palavra de Deus sobre nossa vida. 10 dias, vem Espírito. Vem Espírito. Vem Espírito. Vem Espírito. Vem Espírito. Vem Espírito. No 50º dia, Deus, vai Espírito. Línguas repartidas como de fogo. Eles falando no idioma de outras pessoas. Jerusalém estava cheia de pessoas que vieram para sacrificar. As pessoas estavam olhando, pessoas estavam assustadas. Como é que pode? Ele é judeu, está falando em outra língua, está falando na minha língua, está falando em outra língua. O que está acontecendo? Era o advento do Espírito Santo. Era agora o ministério do Espírito Santo. É Jesus no meio da igreja por intermédio do Espírito Santo, que não é uma força, não é um vento, não é um espírito com o qual se possa se controlar. Ele é Deus. Deus no nosso meio, o Espírito Santo, no meio da igreja, capacitando a igreja para cura, para libertação, para declarar, para proclamar vista aos cegos, proclamar liberdade aos cativos. Foram 10 dias com uma só palavra: ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Ponto. Foi a palavra. É a palavra de Deus para nós, que permanece em oração, permanece no propósito, permanece pregando, permanece ouvindo, permanece orando, permanece louvando, permanece fazendo. Uma palavra Deus libera sobre eles. Ele vai dizer que alguns zombaram. Capítulo 2, versículo 13. E outros zombando diziam: estão cheios de mosco, beberam. Os que estavam do lado de fora, presta atenção nisso agora, zombaram. Para quem estava de fora era embriaguez, mas para quem estava de dentro era poder de Deus sobre a vida deles. O que está fora não pode mudar o que está dentro. De fora estão falando que tu não mudou nada, mas dentro tem uma palavra falando que Deus é Deus da tua vida. Os de fora estão falando que você está perdendo tempo aqui, mas dentro Deus está falando que está edificando a tua casa e a tua vida. Os de fora zombavam, os de dentro receberam virtude. Sabe qual é o problema hoje da igreja? É que a gente deixa os de fora ditarem que nós somos dentro. Os de fora não podem mudar o que Deus colocou aqui dentro. Aqui dentro tem palavra, tem presença, tem poder do Espírito. E o que está fora não vai mudar o que está dentro. O problema é que tem gente deixando os de fora mudarem dentro o que está dentro da casa. Ou quem habita lá é o Espírito, é o que aqueles de fora acham. Quem estava fora estava dizendo: estão embriagados, estão cheios de mosca, estavam criticando. A crítica de fora não vai mudar o que Deus tem na tua vida. Eu conheço. Sabe quando souberam que eu me converti no meu trabalho? Fala assim: ó, Claudemir é irmão só se for do capeta. Claudemir eu conheço. O que está fora não muda o que está dentro. Acreditando ou não, zombando ou não, fazendo julgamento ou não, Deus vai cumprir o que Ele tem na nossa vida. Aleluia. Não dá. Agora não tem como caminhar com Deus ouvindo o que está fora. Sabe, precisamos não tem como nos desculpar. O que Deus tem na nossa vida, Ele tem. Não tem para escolher disso.
Agora, o que nós deixamos eles de fora? Ditar o que Deus quer fazer dentro. Aí é um problema. Sabe, já falaram muita coisa, os de fora. Mas Deus continua trabalhando dentro. Imagina um montão de gente zombando de você e a presença descendo. E as pessoas sentindo um barulho como de um vento impetuoso, falando em outras línguas. Pedro vai se levantar agora, vamos falar Pedro pescador, não, Pedro apóstolo, Pedro ganhador de almas, vai se levantar agora e vai começar a pregar a palavra, cheio de autoridade, de uma maneira sobrenatural. Mais de 3.000 almas são acrescidas à igreja. Pedro já mudado na virtude do Espírito. Pedro recebe unção para cumprir a missão que Deus tinha na vida dele. Vai começar a pregar, não se justificar. Curado não se justifica, os curados pregam a palavra do Senhor. Olha para alguém e fala assim: você não tem tempo para justificativa. Curados não se justificam. Para de se justificar e começa a fazer aquilo que Deus está mandando. Pedro se levanta para pregar a palavra. Me lembro que em Manaus, fiquei lá em Manaus 6 anos. Virei crente domingueiro devido ao meu trabalho. E isso não impediu de assumir a igreja. Não impediu. O tempo que eu tinha, eu fazia o meu melhor para Deus. No tempo que eu tinha. Porque essa era a vontade de Deus para nós naquele lugar. Então aquele que está debaixo da autoridade não tem que se justificar não. Ele só tem que caminhar. A ordem é para marchar. É fazer a melhor, não é para recuar. Não é para recuar. Glória a Deus. Eu trabalhava de segunda a sexta, sábado, mas domingo eu estava adorando o nome do Senhor. O tempo que eu tinha, eu adorava, e Deus conhece a minha vida e o meu coração. Não impediu de chegar onde Ele quis que chegasse. Quem está sendo chamado para fazer não tem que estar se justificando. Olha para alguém e fala com autoridade: você só tem que fazer a vontade de Deus. Fala com autoridade: você só tem que fazer a vontade de Deus. Se Deus está colocando isso em você, não tem que estar se justificando não. É só fazer a vontade. Ele mesmo sabe de todas as coisas. Só não dá para a gente fazer da nossa família o impossível, do nosso trabalho o impossível, da nossa falta de entendimento o impossível. Deus não chama ninguém capacitado para a obra dele. Ele capacita aquele que Ele chama. É Ele que faz. Não posso fazer da minha capacidade o empecilho. Não dá. Nós vivemos sim, irmãos. Nós temos aí a nossa cota de sobriedade. Existe essa palavra, sobriedade? Eu acho que existe. A nossa cota, mas nós vivemos do sobrenatural. Então a ordem de Deus é para marchar. É Deus que vai derramar, é Deus que vai encher, é Deus que vai fazer. Pedro era pescador, até a própria palavra ensinar para Pedro, que ainda enxerga Pedro como um simples pescador, pelo amor de Deus. Paulo estudou na escola de Gamaliel. Paulo era bacharel em teologia, mestre no Antigo Testamento. Pedro estudou com quem? Com quem? No princípio era, e o verbo era, e o verbo estava. Quem foi professor de Pedro? Dá para falar que era um mero pescador mais? Ah não? Jesus. Quem é o primeiro a se levantar para pregar a doutrina dos apóstolos? Quem foi? Ah, Pedro era ignorante, Pedro não sabia muita coisa. É verdade. Quem que vem palestrar com Pedro? Quem que puxa a orelha de Pedro? Quem é que fala para Pedro: apartai-vos de mim, Satanás? Quem é que aperta Pedro? Pedro, eu vi Satanás cirandando. Satanás quer tragar a tua vida, mas eu intercedi por ti. Quem é que entra na brecha por Pedro? Ele que capacita. Não pode ser empecilho. Ah, eu estou dizendo, não pode ser empecilho. Já pensou se Deus tira? Pode deixar de ser empecilho? Já pensou se Deus tira o objeto que está colocando no empecilho? Está atrapalhando, então eu tiro. Agora faça a minha obra. Não pode ser. Não pode ser. Não pode. Minha incapacidade, minha falta de eloquência, meu medo, não pode ser empecilho para aquilo que Deus tem na nossa vida. Deus, se Ele deu, Ele mesmo vai dar um jeito. Faça conforme vossas forças. É Ele que vai nos instruir, é Ele que vai falar, Ele que vai fazer. Nós temos uma juventude que estava aqui o tempo todo, que dava para fazer a obra o tempo todo. Agora já alguns já estão fazendo curso, outros foram fazer prova hoje, outros já vão trabalhar, outros não vão conseguir chegar na terça. Isso vai ser empecilho para fazer a obra? Não vai. Nós
vamos crescer, nós vamos fazer o que tem que fazer, uns vão casar, vão constituir família, mas se a tua família não pode ser empecilho para você fazer a obra do Senhor. Faz conforme as vossas forças. Fala para alguém assim, é conforme a força que Deus está te dando. Pastor, o senhor vai falar de cura, mas está falando de tantas outras coisas. Fica atento aqui que Deus está dizendo aqui nessa noite. Fica bem atento. Pedro vai começar a pregar. Agora no capítulo 3, Pedro está subindo para onde? Para quê? Mas ele já não tinha sido cheio do Espírito, orar para quê? Não recebeu já de Deus capacitação, orar para quê? Porque o Senhor nos ensinou a doutrina da oração, da intercessão. Então ele acabou de ser cheio do Espírito, está andando com quem, Pedro? Com quem que ele está andando? Com quem também estava com ele na mesma experiência. Sabe, aquelas pessoas que você anda, vai ditando onde você quer chegar, cuidado. Está andando com alguém que pensa igual a ele. Está andando com alguém que teve a mesma experiência que ele. Está andando com alguém que foi tocado por Deus igual ele foi tocado. Pedro e João estão subindo a hora para orar. Acabaram de ser cheios do Espírito, mas estão orando. Vai acabar esse culto, você é cheio da presença, mas amanhã você vai ter que dobrar o joelho e orar. Na terça você vai orar de novo. Na quarta tem culto, mas na quinta tu está orando de novo. Isso aqui é constante. Cheio da presença, cheio do Espírito. Mas está indo para onde? Para o templo. A tua saída daqui, você pode ser usado até chegar na tua casa. Tanto para chegar aqui, quanto para chegar na tua casa. Quando ele está chegando na porta do templo, quem é que está lá? Toda essa volta, falando de amartiologia, falando da origem do pecado, das doenças, para chegar aqui, nesse coxo. Eles estão cheios de quê? De virtude. Cheios da presença. Cheios da palavra. Ele vai no meio do caminho agora, acabaram de sair dali, foram para o templo orar. Foram para o templo buscar. Mas no capítulo 3, quando ele está olhando aquele coxo de nascença, Pedro vai olhar para ele, vai pintar os olhos dele. Quem está na porta de algum lugar com o braço estendido quer receber o quê? Aquilo que foi buscar. Pedro vai olhar para ele bem sério. O qual, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhes dessem uma esmola. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Ele queria o quê? Uma esmola. O que Pedro queria dar para ele, João? Cura. Mas não era o que ele queria. O que ele queria era esmola. Já acostumado com a situação. Não pensava que naquele dia seria o dia da sua cura. Tem gente que já está acostumado com a situação que vive. Avança um pouco e retrocede muito. Avança mais um pouco e retrocede um tanto. O diabo já sabe onde vai apertar. O diabo já sabe onde vai bater. O diabo já sabe o que vai colocar de empecilho para que ele não dê continuidade no que ele tem. Já sabe. Tudo que tem que fazer para ele voltar. Ele avança e ao mesmo tempo ele regride. A ordem é para... Não é mais para regredir. Vai marchar. Pedro vai olhar para ele. E nesse diálogo você vai ver que cura é via de mão dupla também. A mulher que andava encurvada, ela não perde nada. Deus sabia. Mas aqui, algumas vezes na palavra, Jesus vai perguntar: o que queres que eu? Ela falou para assim: permite que eu entre aí? Quer ser curado de fato nessa área? Para alguém que é cego e chega até ele, é lógico que ele quer o quê? Quer ver? Mas ele vai falar: o que queres que eu te faça? Porque tem gente que já acostumou com a doença. Tem a doença até como algo de estimação da vida dele, não quer ser tratado. Tem vários tipos de doença e vários tipos de formas que Deus vai curar os que estão doentes. Mas agora para esse homem aqui, agora Pedro vai olhar para ele. Olhou esperando receber deles alguma coisa. Ele olha, você está ali para pedir o quê? Esmola. E Pedro vai olhar com os olhos fitos nele. Ele vai olhar para Pedro esperando receber alguma coisa. O que ele queria receber? Uma moeda. Queria receber um dinheiro. E ele vai ser confrontado. Cura é confronto. Pedro vai falar para ele: olha, não tenho ouro nem prata. Já quebrou o universo dele. Ele queria o quê? Uma moeda. Pedro vai olhar para ele e vai falar assim: eu não tenho ouro nem prata.
venho buscar essa manhã é confronto. Eu venho ver o que é uma palavra de cura, pastor. Uma palavra que venha melhorar a minha alma, que venha acalentar o meu espírito. O Senhor está trazendo uma palavra de espada para mim, falando que cura é confronto. Para alguns é confronto. Não tem ouro nem prata. E ele queria o quê? Moeda. Deus está falando, o que você quer? Pedro está falando, eu não tenho. Mas o que eu tenho, vou te dar. O que ele está falando? Isso é confronto. Alguns saem da presença porque não aguentam ser confrontados. Mas algumas curas vêm com confronto. Isso é fato. Nem toda cura é confortável, não. Tem tipo, tem forma de ser curado. Nem toda cura vai vir com conforto. Algumas vão vir com confronto. Não tem ouro nem prata. Já desfez o mundo dele. Ele já sabia que o que Pedro tinha não era aquilo que ele queria, mas poderia ser aquilo que ele precisava. E ele poderia falar, olha, se não é ouro nem prata eu nem quero. Se não é ouro nem prata não precisa nem falar. Ele poderia ter cortado ali, ninguém é obrigado a receber não. Mas o fato de alguém não querer receber aquilo que Deus colocou em você, não vai tirar o que Deus colocou em você. Deus colocaria um outro coxo, ele não entraria para a história. O que mais tinha era coxo para ser curado. Ele continuaria da mesma maneira por não querer o que Deus tinha para a vida dele. Não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, te dou. E tomando pela mão direita. Por que ele toma aquele coxo pela mão direita? Porque ele nunca havia andado em toda a sua vida. Quem nunca andou em toda a sua vida não ia começar a andar de uma hora para outra, mesmo com milagre. Vai tomar pela mão direita, vai segurar firme nele, vai dizer, levanta e anda. Tomando pela mão direita, levantou e logo seus pés e artérias se firmaram. Ele toma pela mão direita. Alguém que foi curado entende do processo de cura. Alguém que foi quebrado, desfeito. Deve ter pessoas que foram desfeitas, que Deus está refazendo a expectativa, a mente, o coração, as emoções. Entende o que é o processo de cura. Pedro vai segurar pela mão, irmão. Tem gente que não vai adiantar só dar uma palavra não. Sabe, aqui, não tem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, mas não pegou na mão. Tem pessoas que a gente vai ter que segurar pela mão e falar, não tem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda, mas segurou pelas mãos, porque ele nunca havia andado. Mas vê que é uma linha. Aqui está acontecendo o quê? É de ida e de volta. Sabe, você não tem nada, mas o que eu tenho eu quero te dar. Mas é preciso querer receber. Tem cura na nossa vida que tu vai ter que abrir o coração para ser curado. Vai ser mais do que ouvir, vai ter que praticar. Vai ter que comer e entender aquilo que Deus está falando, aquilo que Deus está fazendo. Sabe, tem pessoas que a gente vai orar, Senhor, cura, e vai ser curado. Mas tem outras que Deus vai agir no interior, e aí é questão de levantar e andar. Aí é questão de não retroceder. Quantas vezes você já não chegou até aqui, já não retrocedeu, mas Deus está falando, a ordem é para marchar, e não interessa o que aconteça. Tem gente que vai ter que ser pego pela mão, porque nunca conseguiu andar. O fato é que só andou até ali, e dali não conseguiu passar. Mas Deus está falando, levanta e anda. Pedro pega pelas mãos, irmãos. Tem gente que vai ser necessário pegar pelas mãos. Não desista de quem Deus colocou no teu coração para orar por ele. Aleluia. Não desista. Tem pessoas que nós vamos orar por cura e vai ter que pegar pelas mãos para que Deus cure. Cure a mente, cure o coração, cure a alma, cure o corpo. Mas é uma via de mão dupla. O que queres que eu te faça? Talvez Deus não tenha nessa noite aquilo que você quer, mas pode derramar sobre nós aquilo que nós precisamos nessa noite. Falar de cura é mexer na alma. Tem feridas que não são físicas. Tem feridas que no exterior você não enxerga na pessoa, mas está toda quebrada por dentro. Não temos ouro nem prata nessa noite. Nós temos a palavra do Senhor. E a promessa que Ele deixou sobre nós. Glória. Queremos impor as mãos, só impor as mãos por enfermo. E eles ficariam aqui. Aleluia. Sabe, a nossa visão da promessa é embaçada. Nós vemos homens fazendo coisas, eles não, Deus fazendo através da vida deles. Mas é porque eles acreditaram e se lançaram nisso aqui.
Talvez de uma maneira que nós não temos nos lançado ainda. Talvez de uma maneira que nós ainda não venhamos a entender, porque estamos divididos demais entre a razão e aquilo que Deus quer fazer. Estamos razoando demais, isso pode impedir o processo de cura na nossa vida. Enquanto a gente está razoando, a gente deixa de viver o que Deus tem, o melhor de Deus para nós. Enquanto nós ficarmos razoando sobre as obras que já fizemos, sobre como nós já fomos, não vamos provar o novo de Deus para a nossa vida hoje. Sabe, eu vejo aqui vários tipos de cura, não só cura física não. Deus querendo tratar o coração, tratar a mente, sabe? Vejo as pressões vindo sobre as pessoas, mas vejo um Deus que pode todas as coisas. Mas o fato é que tem que se deixar ser tratado. A cura na vida de cada pessoa acontece de forma diferente. Na minha vida vai ser de uma forma, na vida do Diácono Marcos vai ser de outra. Tem gente que Deus vai falar para ele assim: olha, meu servo Moisés é morto, ó. O que passou, passou. Levanta e passa esse Jordão. Deus está falando para alguns aqui que o luto na tua vida já acabou há muito tempo. Não sei por que tu está se apegando a esse luto. Já passou e tem feito desculpa daquilo que passou, daquilo que sofreu, para não viver o que Deus tem na tua vida. Levanta e passa esse Jordão. Já passou, é passado. Tem gente que a pressão do passado está segurando e impedindo de continuar, mas já foi. Deus quer fazer algo novo na nossa vida. Deixe ser curado. Senhor, o que queres que eu te faça? Você pode falar muitas coisas. Senhor, que eu possa ver. Que eu possa ver. Tem muita visão embaçada no nosso meio. Tem muita gente achando que evangelho é uma coisa e evangelho é outra. Jesus é o reino agora. Tem gente buscando a Deus só pela cura física, só pelo momento de tribulação passar, buscando só as mãos. Nós não estamos buscando a face. Tem curas aqui que Deus vai derramar quando começar a buscar a face, não só as mãos. Quando entender quem Ele é. Tem pessoas em luto eterno. Sai desse luto. Passa esse Jordão, levanta. Sabe, a pisa que Ele dá em Josué. Josué está de luto por Moisés. Josué, levanta, tu não tem tempo para chorar não, Josué. O meu servo Moisés é morto, o que eu tinha que fazer na vida dele eu já fiz. Muda a chave. É um novo ciclo que eu quero fazer na tua vida. Pastor, eu fui maltratado, pastor. Me jogaram de lado, eu não confio em ministério, eu não confio em ninguém. Muda a chave, confia no Senhor. Confia no autor e consumador da tua fé. É tempo de mudar a chave, é tempo de crescer na presença do Senhor. Mas é uma via de mão dupla. Acredite, irmão. Tem gente achando, o pastor está falando besteira nessa noite. Não. Tem gente que é tão agarrada à enfermidade que não abre mão dela. E é por isso que as coisas não mudam. Está de luto eterno, já passou. Passou. Deus quer fazer algo novo na nossa vida. Aleluia. Levanta e anda. Tem remédio que é amargo. Tem remédio que é doce. O importante é que nos cure, para a honra e glória do nome dele.